Ela deu tudo pelo filho. Criou, cuidou, protegeu com um amor que só quem é mãe conhece. Mas quando envelheceu, quando as mãos calejadas já não costuravam tão rápido e os passos ficaram mais lentos, o amor virou desprezo. O filho e a nora começaram a humilhá-la dia após dia, sem imaginar o segredo milionário que ela escondia. Dona Teresa tinha 72 anos quando tudo começou a desmoronar. Durante 40 anos, ela costurou vestidos, remendou roupas, consertou rasgos e bordou sonhos alheios. Cada ponto da agulha era uma moeda guardada. Cada madrugada acordada era um tijolo na casa que construiu com o marido, seu José. Uma casa simples, mas erguida com suor e dignidade. Quando o filho nasceu, ela jurou para si mesma: esse menino terá tudo o que eu não tive. E cumpriu. Rafael cresceu sem faltar nada. Teve escola, teve roupa limpa, teve comida na mesa. Dona Teresa costurava até de madrugada para isso. As mãos sangravam, mas o coração estava em paz. Os anos passaram. Rafael cresceu, casou-se com Carla, uma mulher elegante que sempre olhava Dona Teresa de cima para baixo. Quando seu José morreu, deixando apenas a casa e o vazio, Rafael apareceu com uma proposta. Mãe, a senhora não pode ficar sozinha aqui. Eu e a Carla vamos nos mudar. Vamos cuidar da senhora. Dona Teresa, com o coração partido pela perda do marido, agarrou-se àquela promessa como quem se agarra a um salva-vidas. Meu filho, eu sabia que podia contar com você. Mas o que parecia amor era apenas interesse. O que parecia cuidado era só conveniência. 3 meses depois, a casa já não era mais dela. Carla redecorou tudo, trocou os móveis antigos por peças modernas, apagou cada lembrança como quem apaga poeira. Dona Teresa caminhava pela própria casa como uma estranha, tocando as coisas com receio. Dona Teresa, não encoste no sofá com essas mãos sujas de linha. Carla gritava do outro lado da sala. Desculpa, filha, eu só estava... E outra coisa, a senhora pode começar a fazer as refeições na cozinha. Quando temos visitas, fica estranho ter a senhora na mesa. Rafael estava no sofá, mexendo no celular, fingindo não ouvir. Sempre fingindo não ouvir. Aos poucos, Dona Teresa deixou de ser a dona da casa. Passou a ser tolerada, passou a ser um estorvo, um peso, um incômodo que eles precisavam suportar. Numa manhã chuvosa, a humilhação chegou ao fundo do poço. Carla desceu as escadas furiosa. Rafael, eu não aguento mais. Sua mãe ronca a noite inteira. Eu não consigo dormir. Rafael suspirou, sem coragem de enfrentar a esposa. Mãe, talvez seja melhor a senhora dormir no quarto dos fundos. É mais silencioso lá. Dona Teresa sentiu o peito apertar. Mas aquele quarto nem tem aquecedor, filho. Está frio. A gente compra um cobertor. Carla cortou, impaciente. A senhora devia era agradecer por ainda morar aqui. Afinal, essa casa agora é nossa responsabilidade. Silêncio, um silêncio pesado, que doía mais que qualquer grito. Dona Teresa olhou para o filho, esperando que ele dissesse algo. Que a defendesse, que lembrasse de tudo o que ela fez. Mas Rafael desviou o olhar, covarde. Tudo bem, meu filho, tudo bem. Ela pegou suas poucas coisas e foi para o quartinho dos fundos. Um cômodo úmido, com janela quebrada e uma cama velha que rangia a cada movimento. A porta gemeu ao fechar, como se também sentisse a injustiça. Naquela noite, Dona Teresa não chorou. Já não tinha mais lágrimas. Apenas sussurrou para si mesma, olhando para o teto rachado. O tempo ensina. O tempo sempre ensina. Sozinha naquele quarto frio, ela abriu uma caixa de sapatos velha que guardava debaixo da cama. Dentro, documentos amarelados, fotos antigas e um papel oficial que poucos conheciam. O que Rafael e Carla não sabiam, o que ninguém imaginava, é que Dona Teresa guardava um segredo. Quando seu pai morreu há mais de 30 anos, ele deixou para ela uma pequena fazenda no interior. Na época, a terra não valia quase nada.
Apenas alguns hectares de pasto seco e uma casa caindo aos pedaços. Dona Teresa nunca ligou para aquilo, nunca tentou vender. Deixou lá, esquecida. Mas o mundo mudou. A região cresceu, empresas chegaram e a terra que não valia nada se transformou em ouro. 6 meses antes de tudo isso acontecer, um grande produtor agrícola procurou Dona Teresa com uma proposta: 3.500.000 pela propriedade. Ela aceitou, mas não contou a ninguém, nem ao filho, nem à nora. Guardou o dinheiro numa conta bancária e esperou. Esperou para ver o que o tempo revelaria, e o tempo revelou tudo. Foi numa manhã qualquer que Dona Teresa decidiu partir. Carla e Rafael tinham saído para fazer compras. A casa estava vazia. Ela arrumou suas poucas roupas numa mala simples, guardou os documentos importantes e olhou pela última vez para a casa que construiu. Tocou a parede com carinho, como quem se despede de um velho amigo. Adeus, José. Adeus, meu lar. Chamou um táxi e foi embora. Deixou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Fui morar em outro lugar. Não se preocupem comigo. Sempre os amei. Mãe. Uma semana se passou. Rafael e Carla nem sequer saíram para procurá-la. Deixa a velha se acalmar, dizia Carla. Ela volta quando precisar de alguma coisa. Mas quem voltou não foi Dona Teresa. Foi um homem de terno, com uma pasta de couro e um olhar sério. Ele tocou a campainha numa tarde de quinta-feira. Boa tarde, sou o Dr. Henrique, advogado da família Almeida. Vim tratar de assuntos relacionados ao espólio de Dona Teresa. Carla franziu a testa. Espólio? A velha morreu? Não, senhora, mas ela me encarregou de formalizar algumas disposições testamentárias. Rafael ficou pálido. Testamento? Minha mãe não tem nada. O advogado abriu a pasta com calma calculada. Na verdade, tem. Ou melhor, tinha. Dona Teresa era herdeira de uma propriedade rural que foi vendida recentemente por 3.500.000. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla abriu a boca, mas nenhum som saiu. Rafael sentiu as pernas bambearem. 3 milhões! Carla finalmente explodiu. E ela nunca contou. Ela preferiu manter sigilo. O advogado continuou impassível. E antes que perguntem, o testamento foi registrado há 2 semanas. A totalidade da herança foi destinada ao Lar Santa Clara, um abrigo para idosos carentes. Não há nada destinado aos senhores. Rafael caiu sentado no sofá, o mundo girando ao seu redor. Nada. Ela deixou nada para mim? Ela deixou isso. O advogado entregou um envelope. Dentro, uma carta manuscrita com a letra trêmula de Dona Teresa. Rafael abriu com as mãos tremendo e começou a ler. Meu filho, quando você nasceu, prometi te dar o mundo. E dei. Cada costura que fiz, cada noite que não dormi, foi por você. Mas em algum lugar do caminho, você esqueceu de onde veio. Eu vi você se calar quando ela me humilhava. Vi você desviar o olhar quando eu precisava do seu olhar. E ainda assim, eu te amava. Porque mãe é assim, ama mesmo quando dói. Esse dinheiro que vocês tanto queriam, eu poderia ter deixado para você. Mas percebi que se fizesse isso, você nunca aprenderia. Você nunca saberia o valor de cuidar de quem te cuidou. Então, escolhi deixar tudo para quem realmente precisa. Para os velhinhos que, como eu, foram esquecidos pelos próprios filhos. Não me odeie, me entenda. Com amor eterno, sua mãe, Teresa. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rafael enquanto ele segurava a carta. Carla, furiosa, arrancou o papel das mãos dele. Aquela velha nos enganou. Vou processar. Vou. A senhora pode tentar. O advogado interrompeu com frieza. Mas o testamento é irrevogável. E mais, descobri que esta casa está em nome de Dona Teresa. E segundo a documentação, ela doou o imóvel para uma ONG de assistência social. Vocês têm 30 dias para desocupar.
O advogado guardou os documentos, ajeitou o terno e foi embora, deixando para trás um casal destruído e um silêncio que gritava. 6 meses se passaram. Rafael e Carla, que viviam na casa espaçosa, agora moravam num apartamento minúsculo e decadente. Ele perdeu o emprego depois que a história se espalhou pela cidade. Ela, que sempre se achava melhor que todos, agora era apontada nas ruas. Aquele é o filho que expulsou a própria mãe. E ela era milionária, que vergonha! A notícia correu, e com ela veio o julgamento. O casal se tornou símbolo de ingratidão. Carla, sem suportar a pressão, abandonou Rafael e voltou para a casa dos pais. Ele ficou sozinho, com o peso do arrependimento e uma carta que lia todas as noites. Enquanto isso, o lar Santa Clara foi completamente transformado. Com o dinheiro de Dona Teresa, o lugar foi reformado, pintado, equipado. Agora, 50 idosos tinham teto, comida, dignidade e principalmente amor. Uma placa nova foi colocada na entrada. Lar Santa Clara, doação Teresa Almeida. Num dia nublado, Rafael reuniu coragem e foi até lá. Caminhou devagar até a entrada. Hesitou, mas entrou. Seguiu pelo corredor até o jardim nos fundos. E lá estava ela, Dona Teresa, sentada num banco de madeira costurando um bordado colorido, o rosto sereno, em paz. Ao redor, outros idosos conversavam, riam, viviam. Mãe! Dona Teresa levantou os olhos. Não havia raiva, nem ódio. Apenas um cansaço profundo, de quem já chorou tudo o que tinha para chorar. Oi, filho. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Eu sinto muito. Por tudo. Por não ter te defendido. Por ter deixado ela te tratar assim. Por ter esquecido tudo o que a senhora fez por mim. Dona Teresa voltou a costurar. Eu sei. Silêncio. Apenas o som da agulha atravessando o tecido. Mas desculpa. Não devolve o tempo, Rafael. Não apaga a dor. Só o que você pode fazer agora é aprender. Ela se levantou, guardou a costura e caminhou em direção aos outros idosos, deixando Rafael sozinho com seu arrependimento. Ele ficou ali parado, vendo a mãe rir com as outras pessoas, vendo ela ser feliz sem ele. Dona Teresa morreu 3 anos depois, rodeada de carinho no lar Santa Clara. Não morreu rica, mas morreu digna. Seu legado não foi medido em dinheiro, mas em vidas transformadas. 50 idosos que foram acolhidos, dezenas de famílias que visitavam o lar e aprendiam o valor de cuidar dos mais velhos. Rafael foi ao enterro. Ficou no fundo, sozinho. Viu o caixão ser coberto de flores. Viu pessoas chorando por uma mulher que mal conheciam, mas que foram tocadas por sua bondade. E ali, diante daquela sepultura, ele finalmente entendeu. O verdadeiro legado não é o que acumulamos, mas o que deixamos. E sua mãe deixou amor. Ele deixou apenas arrependimento. Honre quem te deu a vida, antes que seja tarde demais.